Esse é o terceiro vídeo sobre a reunião ministerial do dia 22 de abril. Mas lembrando que qualquer um dos vídeos pode ser assistido de forma independente, de forma autônoma. A única coisa é que eles se integram, né? Estão devidamente integrados. Mas você pode assistir qualquer um deles em qualquer ordem. E este vídeo aqui vai tratar dos valores, né? Quais são os valores que norteiam esse governo Bolsonaro? Em primeiro lugar, essa reunião ela se realizou no dia 22 de abril, quando o número de infectados no Brasil era de 45.757 infectados, dos quais tinham chegado a óbito 2.906. Ou seja, a pandemia continuava se alastrando, continuava subindo, crescendo. E naquela reunião, literalmente, houve uma indiferença em relação à pandemia. O único momento que se falou em pandemia foi quando o recém-empossado ministro Taishi, ministro da Saúde, né, na sua primeira reunião ministerial, tomou a palavra e falou. Mas antes dele nada se falou sobre a pandemia, ele toma a palavra, fala, faz sua análise do que ele pretendia fazer, e quando ele termina, a reunião segue como se ele não tivesse falado nada. Ou seja, não havia uma preocupação ali com a pandemia. Ou seja, aquilo que deveria ser a preocupação central da reunião do ministério naquele momento, não. Simplesmente vamos tocar adiante aqui a nossa ideia do projeto Pro Brasil, do programa Pro Brasil. Então, na verdade, ali nós temos o quê? É como se estivesse ocorrendo uma reunião ampliada do gabinete do ódio. Porque quais são os valores que, inclusive, ao longo da reunião, o Bolsonaro deixou muito claro, né? Quais são os valores do governo dele? São família, Deus, Brasil, armamento, que ele enfatizou demais armamento, liberdade de expressão e mercado. Então, inclusive para ele, quem não está aliado, conectado plenamente a esses valores, tem que ir embora do governo, porque o governo é uma amálgama de todos esses valores. E no que se refere a armamento, nossa, na reunião, para ele, quando os prefeitos resolviam fazer com que as pessoas ficassem em casa, para ele defendia assim de forma veemente que todo mundo tinha que ter armamento, afinal de contas, com armamento não ia ter prefeito ou governador nenhum que os manteriam em casa. As pessoas poderiam muito bem desafiar o governo e ir para a rua. Então vejo que é isso que ele quer, né? Uma população armada para fazer sempre o que lhe der na cabeça, nem que seja de forma totalmente irracional. Então são esses valores que norteiam a sua concepção. E vejam, ali o ódio ficou assim, de forma muito escancarada, de forma muito explícita, sobretudo na fala do ministro da Educação, que de educação não falou absolutamente nada. Não falou de Enem, não falou de construção de escolas, não falou de metodologias de ensino, não falou nada de educação. Ficou só demonstrando a sua ojeriza a índios, a sua raiva, seu ódio ao Supremo Tribunal Federal, né? Então, esse é o nível do ministro da Educação que nós temos. Na verdade, ele mais que um ministro, ele é um militante, né? Ele é da linha de frente dessa cruzada bolsonarista, naquilo que eles veem como o comunismo, né? Sem contar que, por exemplo, também o Ernesto Araújo, que na cabeça dele, ele acha que após a pandemia, 4, 5, 6 países vão ditar qual vai ser a nova ordem mundial, né? E essa nova ordem mundial para ele vai ser norteada por esses valores do governo Bolsonaro, né? Não, e quem seria?
né? Ele não falou quais são os países, mas nessa linhagem, né, só pode ser aqueles que têm governos de extrema direita, como o governo Bolsonaro, né? Negacionista, terraplanista, né? Então seria o quê? Trump, portanto, Estados Unidos, Brasil, Hungria, né? Índia, Turquia, só pode ser esse, na concepção dele, né? São esses países que são norteados por essa nova concepção de mundo que tem que se espalhar, né? Não tem que ser contra a globalização, mas uma concepção que tem que se pôr mundialmente falando. Aliás, o Bolsonaro, né, falou umas pérolas incríveis. Lembrando que essa reunião para nós só veio à baila por causa da briga do Bolsonaro com o Moro, que a gente vai, isso assim, exaustivamente acompanhar pelas TVs, né? Porque o Moro foi o único ministro que foi frito, né? Porque sempre a ideia é essa, né? Você, nos ministérios, né? Como ali é a ideia de você ter ministros extremamente fanáticos, né? Quando você chama o cara para o governo, né? Ele tem que se demonstrar um fanático, porque se não for, com o tempo, o que vai acontecer? Ele vai sendo fritado, né? E depois expulso do governo. E o que é pior, né? Os ministros que saem do governo ainda saem sem criticar o governo. Vejam os dois ministros da saúde, vejam a Regina Duarte, que foi rebaixada, né? O pessoal sai e não sai reclamando, ao contrário, ainda sai de forma respeitando, né, o Bolsonaro. Então veja o grau de fanatismo que você tem aí presente, né? Dentro desses valores, é bom lembrar o seguinte: a certa altura o Bolsonaro vai lá e fala que, para criticar o IFAM, olha, qualquer cocô petrificado acaba parando uma obra. Então veja que não tem de nada do que vem a ser cultura, de memória, nada. Ele não tem, os valores dele não passam por aí, né? O presidente da Caixa Econômica Federal, o Pedro Guimarães, a certa altura lá, quando ele narrou que uma filha de um político ela transgrediu a ordem de não poder fazer exercícios na rua, né, para ficar em confinamento, e acabou sendo presa. O que ele fala na reunião? Olha, se fosse minha filha, eu ia dar tiro, era matar ou morrer. Eu morria, mas o cara não levava minha filha no camburão de jeito nenhum, eu ia enfiar bala. Pode consultar, se vocês acham que eu estou exagerando. Vejam, gente, eu acompanhei a entrevista e depois li calmamente a degravação de tudo isso, tá? Tá tudo lá presente. O Ricardo Salles, então, é bom lembrar, né? É aquele cara cujos valores significam o quê? Destruir a natureza. Um ministro do meio ambiente que está aí para literalmente destruir, e de forma sorrateira, ele que já alterou mapas para favorecer, alterou mapas de reservas florestais para beneficiar fazendeiros, né? Já foi condenado à justiça e agora ganha como de presente um ministério do meio ambiente. Vejam, portanto, que tipo de ministro nós temos. E o ministro do turismo, que literalmente defende a flexibilização, né, de evasão de divisas, de lavagem de dinheiro, de tráfico de drogas, tudo em nome do quê? Daquilo que ele chama de resorts integrados. Vejam, então, esses são os valores, né? Essa é a família, né? Esse é tipo essa é a concepção de Deus que eles têm. Aliás, o único momento que houve um certo bafafá ali, quando se falou dos resorts integrados, né? A Damares, né, falou, e vocês querem um pacto com o diabo, né? Mas aí o ministro do turismo falou, não, olha, 90% dos países que têm
resorts integrados, né, que fazem parte da OCDE, têm resorts integrados. Os outros 10% são muçulmanos, por isso que não tem. E o Mourão, que ficou calado a reunião inteirinha, o único momento que ele falou, e você nem percebe isso assistindo, você vai só ver na degravação, que deve ter falado no meio do turbilhão ali, né? Falou o seguinte, né? Tirou um sarrinho ainda, né? A Damares vai jogar uma roleta. Ou seja, eles não se respeitam, nem entre si eles se respeitam. Então isso mostra qual que é o nível desse pessoal. E a Damares ali, vejam, defendendo que tem que prender prefeitos, governadores, que o fato de uma igreja ter recebido uma multa por ter aberto nesse momento de confinamento, né? Para ela isso é a maior violação dos direitos humanos nos últimos 30 anos. Olha que loucura, né? E eu vou ler para vocês aqui uma fala dela sem pé nem cabeça, né? Quando ela fala que foi lá para Roraima, teve uma reunião com generais, com o superintendente da Polícia Federal, né? Para falar dos índios, né? Ela falou assim, ó, abre aspas, diz ela, ó, para a gente fazer uma ação ali no meio que sigiloso, porque eles precisavam matar mais índios para dizer que a nossa política não estava dando certo. Então, o que a gente estava fazendo estava dando certo. Tudo sem pé nem cabeça, sabe? O que é isso, gente? O que ela está falando? Tá comendo goiaba com cloroquina? Não tem nem pé nem cabeça isso que ela está falando. Então, esse literalmente é o nível daqueles, né, que estão comandando o nosso país, nutrido desses valores. Bom, é isso que temos, né? Então aguardemos os desdobramentos disso, ok? Dê um joinha, compartilhe esse vídeo e nós nos vemos nos próximos vídeos, ok? Dê um joinha aí. Um abraço a todos.